E a novela Flamengo e Jorginho vai chegando aos capítulos finais. Eu vou falar sobre isso, vou falar também da chegada do Danilo ontem, que deu o que falar no aeroporto do Galeão, e vou falar da nota publicada pela diretoria do Flamengo, que coloca limite aos acessos dos vice-presidentes nos jogos do Mengão no Maracanã. Vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês e já vou começar o vídeo falando sobre a chegada do Danilo ontem, que deu uma confusão danada no aeroporto. O que acontece é o seguinte, gente. Havia sido noticiado que o Danilo sairia por uma saída alternativa. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Já tinha sido falado. Primeiro foi falado que ele iria para Minas Gerais, depois foi falado que ele não iria mais para Minas, mas que sairia por uma saída alternativa. Esse é o primeiro ponto. E aí o que acontece é o seguinte, começou a chegar a imprensa e começou a chegar torcedor no aeroporto. Não tinha só a gente, tinha outros veículos de imprensa, a Globo estava lá, a TNT estava lá, o BTB Esporte estava lá, e tinha outros canais também de YouTube lá, a ESPN estava lá. E aí o que aconteceu foi o seguinte, montou-se toda uma estrutura, grade, segurança, van, tudo para ele sair lá nessa saída que é considerada alternativa. Tudo pronto, Danilo pousa. Quando Danilo pousa, começa uma movimentação, aí vira a van de lado e tal. Até aí tudo bem, porque teoricamente ele passaria por ali. E o que aconteceu foi que na hora do Danilo sair, teve uma mudança. Ao invés dele passar ali, pelo lugar onde estava a imprensa e a torcida, a van saiu e foi para um outro lugar. E aí tinha um caminhão de obra na frente e tinha a van a qual o Danilo ele iria sair. Quando já falou que ia sair, já deu aquela movimentação, aquele monte de gente correndo de um lado para o outro, vai para lá, vem para cá e tal, e eu falei, não, eu vou ficar aqui. Depois a van, ela foi para uma parte de baixo. E aí, o torcedor que ali estava ficou irritado. Eu vou falar uma coisa, já havia sido falado que o Danilo não iria sair no saguão, que ia sair numa saída alternativa. Na minha concepção, foi mal conduzido. Por quê? Se o cara não vai passar ali naquele local, por que bota grade? Por que bota um monte de segurança? Por que deixa a van? Tipo assim, dando todos os indícios que o cara iria passar por ali. Era só ter chegado, não coloca nada. Chega, tinha poucos torcedores lá. Chega e fala, ó, ele não vai passar aqui. Ele vai sair por uma outra saída. Pronto. Você já dispensa os caras. Mas estava lá o pessoal da logística, tava a van, tava um monte de grade, um monte de segurança, meio que dando todos os indícios que o cara iria passar por ali. E chegou na hora, meio que se mudou a logística inteira. Foi isso que irritou o torcedor. Era o combinado que o Danilo não passasse, que o Danilo não falasse, tudo bem. Agora, montaram toda uma estrutura, deram todos os indícios que o cara iria passar por ali, e chegou na hora, mudou o local, e aí o torcedor que estava lá presente ficou chateado, irritado, e eu acho que o Danilo também poderia ter, pelo menos na hora que ele saiu na porta, dado um tchau para a torcida, ter acenado e tal. Acho que não custava nada. Ele não iria estar falando com ninguém, não iria estar desobedecendo ninguém. Ele abaixou a cabeça, entrou dentro da van e foi embora. Então, é isso. Foi isso que aconteceu ontem lá. Agora, Danilo deve ser apresentado essa semana, talvez ainda hoje, né? Deve ter uma última conversa com o Flamengo, deve ser anunciado para poder ser apresentado como um novo reforço do Flamengo. Vamos mudar de assunto aqui agora, falar sobre a situação do Jorginho, por quê? O jogador ele tem sido utilizado 30% das partidas do Arsenal, em média 30% das partidas do Arsenal. Existe uma forma do Flamengo conseguir contratar o Jorginho, que é o Arsenal indo ao mercado e contratando o outro jogador. E por que eu falei que a novela Jorginho está chegando ao fim? Porque a janela da Inglaterra, ela encerra na próxima segunda, dia 3 de fevereiro. Ou seja, está muito perto da gente saber se o Arsenal vai ou não conseguir contratar um reforço e liberar o Jorginho. O Arsenal está na Champions, o Arsenal está na Premier League. Então, assim, eles não vão, provavelmente, não posso cravar aqui, mas provavelmente eles não vão liberar o jogador se eles não tiverem um reforço para colocar no lugar. É um jogador que, apesar de jogar 30% dos jogos, ou atuar em 30% dos jogos, ele é utilizado. O Arteta é amigo pessoal dele, confia muito no trabalho dele, então, assim, não vai ser facilmente
liberado. Agora cabe o Flamengo torcer para que o Jorginho ou o Arsenal contrate esse jogador, traga esse outro jogador. Que aí, trazendo esse cara, o Flamengo vai ter aí condições, essa é a realidade, de fazer ali a contratação do Jorginho até o final da janela aqui no Brasil. Vale lembrar que aqui no Brasil a janela só encerra no dia 28 de fevereiro. Na Inglaterra, dia 3, mas no Brasil, dia 28. Então, caso o Flamengo não contrate o Jorginho, o Flamengo vai ter mais tempo aí para contratar outros jogadores. É isso aí, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Lateral direito Danilo já chegou no Rio de Janeiro, já desembarcou no Brasil e agora vai para o CT Ninho do Urubu para fazer exames médicos e assinar contrato de 2 temporadas com o clube de regatas do Flamengo. A torcida, né, pegou um pouco no pé, né, do Danilo, que o jogador teve aquela chegada discreta, né, não passou ali naquela onde costuma passar os jogadores que o Flamengo contrata, né, muitos torcedores lá, imprensa lá, né, no próprio aeroporto, só que não conseguiram, né, ter uma exclusiva com o Danilo, né, e a torcida já pegou no pé dele. A gente sabe como que é Flamengo, né, o Flamengo é a pressão assim gigantesca, mas vamos torcer, amigas e amigos, para que o Danilo chegue no Mengão e jogue muita bola, porque a experiência, é um cara experiente, já está há muito tempo jogando futebol europeu, é capitão de seleção brasileira. Então assim, vamos dar créditos ao Danilo e que ele possa jogar tanto na lateral ou como de zagueiro, né, da melhor forma possível. O que importa é ele ajudar o Flamengo dentro de campo, essa que é a verdade. Lembrando que amanhã, né, tem mais uma partida, Mengão amanhã estará em campo contra a equipe do Sampaio Corrêa. Então assim, o Felipe Luiz já prometeu mesclar alguns jogadores, vai poupar, né? O próprio técnico do Flamengo falou que muitos jogadores ele vai poupar, visando a grande decisão que será contra o Botafogo no domingo, né, na Supercopa do Brasil. Então assim, o Felipe Luiz, né, está muito confiante que tem grandes possibilidades de ganhar esse título em cima do Botafogo. Então vamos torcer para que o time que ele colocar em campo, eu não tenho dúvida, dará o seu melhor, o padrão não irá fugir, vai ser aquele Flamengo dominante, vai ser aquele Flamengo que vai ter o maior controle, né, do jogo, vai dar poucas oportunidades à equipe do Sampaio Corrêa. Então assim, vamos torcer para que o Mengão entre em campo, dê o seu melhor, né, e consiga mais uma vitória nesse início de temporada, nesse início de Campeonato Carioca. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa, gostaram desse grande conteúdo? Então se inscreva no canal, só clicar nesse botão vermelho aqui abaixo, é de graça, não paga nada, deixa seu like humilde e também me digam a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. Eu tô indo nessa, saudações rubro-negras, fiquem com Deus!